que Jesus no arrebatamento nos pegará, nos tomará à força. Porque tem crente que vai estar se enraizando tanto com as coisas dessa terra, que se Jesus não vier com força, a praga fica. Minha maior esperança é casar, meu maior sonho me formar, meu maior sonho ficar rico, meu maior sonho se formar lá, sei lá, aprender a atirar e meter bala. E aí a gente vai se enraizando com as coisas dessa terra. Jesus é tão misericordioso que ele vai dizer: com força. Por que ele virá com força? Porque nenhum tipo de outra força poderá limitar esse arrancar. Por favor, queridos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quero ler com vocês a partir do versículo 13. Quem pode ficar em pé para ficar bem bonitinho? Fica bonita a igreja inteira em pé, honrando a leitura das Escrituras Sagradas. A partir do versículo 13 diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tomai o vosso assento. A ideia da segunda vinda do Senhor Jesus havia provocado dois problemas na igreja em Tessalônica. O primeiro problema é que eles pensavam que Jesus já estava chegando, já estava vindo. Paulo trata isso a partir do capítulo 1 e com mais detalhes no capítulo 5. O segundo problema é que a doutrina da escatologia sobre a volta, o retorno de Jesus causou na igreja em Tessalônica foi uma preocupação com os mortos. Os crentes que estavam perdendo seus entes queridos através da velhice, da enfermidade, estavam preocupados. Paulo, se Jesus já está voltando, como que aqueles que morreram experimentarão essa experiência? Morreu, acabou? Não há mais nenhum tipo de esperança para eles? A viúva, o viúvo, o filho, o marido, o neto, a neta, ou até os avós, os pais, amigos, irmãos, numa igreja local se preocupando com aqueles que morreram. E agora tem uma promessa gloriosa da vinda do Salvador. E eles se perguntam, e eles? Se nós o encontraremos com o nosso Senhor?
o que será daqueles que já morreram? Eles não podiam estar seguros que aqueles que já tinham morrido participariam da glória da vinda do Senhor. Nós experimentaremos essa glória, Paulo, mas aqueles crentes que já foram, o que acontecerá com eles? E Paulo escreve para consolar esses irmãos, e ele se vale do arrebatamento, da vinda do Senhor nas nuvens, para tirar o seu povo da terra, para instruir a igreja a não viver preocupada como quem não tem esperança. Por isso diz no versículo 18 do capítulo 4: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O consolo para aquela igreja local era saber mais detalhes, por causa de suas preocupação com os mortos, sobre a vinda de Jesus. A primeira lição que temos aqui é não se entristecer com a morte de um ente cristão, como aqueles que não têm esperança. É o que Paulo diz no versículo 13: eu não quero, irmãos, que acerca dos que já dormem no Senhor, que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Quem são os demais? Os ímpios. Quem são esses que não têm esperança? Os ímpios. E que tipo de esperança? Sobre o reencontro. Esperança de reencontrar com aqueles que morreram em comunhão com Cristo. O ímpio não pode ter a certeza que a igreja tem, e se terá, será falsa, de um dia encontrar-se com Cristo e com aqueles que já morreram antes deles, sendo esses também ímpios. Mas a igreja em comunhão com Cristo, que perde os seus, que morre em comunhão com Cristo, tem esperança de um dia encontrar aqueles que já partiram em comunhão com Cristo e também se encontrar com o Cristo que os levou. Vocês não podem se entristecer como eles, vocês não podem deixar a depressão tomar o coração de vocês. Vocês não podem permitir que a síndrome do pânico anule essa esperança da vinda do Senhor. Vocês não podem dizer que a vida está acabada, porque se alguém que você conheceu, se um filho, se um esposo, se a esposa, se a avó, se o vô, que Deus te permitiu andar junto, conviver, partiu para a glória, um amigo, uma amiga em Cristo partiu para a glória, não limite sua vida às lágrimas da saudade e da tristeza. Marca, machuca, dói, se lembra, mas desistir da sua vida, do seu ministério, do seu futuro, do seu projeto, pela saudade, pela ausência de quem ama. Paulo diz que isso é falta de esperança. E a igreja, pela palavra de Cristo, tem uma esperança: eles ressuscitarão e juntamente com Cristo nos encontraremos em glória. Quem são esses que primeiro Paulo destaca aqui? Não se entristeçam como esses que não têm esperança. Eram os filósofos do tempo de Paulo. Daqui a pouco eu cito as palavras deles, mas a primeira preocupação de Paulo é conosco, com os crentes em Cristo. Diante da morte, o mundo pagão reage com desespero. Eles enfrentam a morte com uma fria desesperança. Mas em Jesus, com o crente que está em Jesus, há uma relação que não apenas se limita à vida, mas também o pós-morte. É uma relação que transcende o tempo, pois Romanos capítulo 8, versículo 38 diz que nem a morte pode separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Jesus, o crente que o ama tem essa esperança. A morte para um justo não é o fim.
não é a conclusão de todas as promessas da Bíblia para nós. Então Paulo diz: assim como no caixão você viu alguém com aparência de sono, é isso que para Cristo é apenas um sono, que a qualquer momento eles serão despertados. E o sono aqui é um descanso em Cristo das tribulações dessa vida. Lembra de como Jesus viu a filha de Jairo? A menina está dormindo, não está morta. Lembra como Jesus viu Lázaro? Ele disse: Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do seu sono. Por quê? Porque se para o mundo a morte é o fim, para Jesus é um sono que daqui a pouco o som da trombeta vai despertá-los. Alguém pode dar mais um aleluia aí? Paulo diz em segundo lugar: primeiro, não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Segundo, vocês estão pensando que só os vivos experimentarão a glória do arrebatamento. Ele diz: não façam isso, porque a mesma glória que virá com Jesus no arrebatamento, essa mesma glória virá com esses que morreram. Olha o que ele diz no versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele também trará, o Pai trará com o Filho aqueles que em Jesus dormem. A glória dos mortos que serão ressuscitados será virem com Jesus nas nuvens. Quem sabe muitos deles morreram e foram sepultados sozinhos, isolados de tudo e de todos, na morte e no sepultamento, sozinhos. Mas Paulo diz que na vinda do Senhor eles virão cercados de anjos e na companhia do próprio Cristo. Quem sabe, querido, alguém aqui está enfrentando esse tipo de batalha. Todos os dias eu me lembro do meu pai, que Jesus levou em fevereiro. E o que consola o meu coração é a escatologia bíblica. Saber que ele não está mais enfrentando as dificuldades físicas de enfermidades que enfrentava ao nosso lado diariamente. Saber que ele está face a face com aqueles que ele tanto leu nas escrituras sagradas e contava as histórias para mim. Ah, irmão, esse texto nos impacta, pois Paulo está dizendo: eles não virão naquela condição que você os viu perecer, sofrer, morrer. Eles virão numa glória inexplicável, na companhia dos anjos. Filipenses 3:21, o próprio Paulo disse: Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu grande poder. A maior glória desses que morreram com dificuldade, mas sem abrir mão de Jesus, é que eles descerão em glória com o próprio Cristo glorioso. Sozinho Jesus entregou o seu espírito ao Pai na cruz. Sozinho Jesus foi sepultado. Sozinho ele saiu da sepultura. Mas no dia da sua vinda, esse Cristo que foi sepultado e ressuscitou sozinho, virá na companhia dos nossos entes queridos que morreram com ele. Aleluia! O terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção: o primeiro é que a gente não pode se entristecer como os ímpios. Se entristece pela saudade, mas a gente não desiste da vida, do futuro e do ministério, sabendo que eles estão num ambiente melhor do que nós. Segundo, a mesma glória que virá no corpo de Cristo também virá no corpo deles. O corpo foi sepultado, semeado em vergonha, mas ressuscitará em glória. O terceiro destaque é: qual é a garantia de Paulo dizer isso? Se Paulo nunca havia morrido, por que que ele ousa escrever tais palavras? Quem me ouve diz amém. Se Paulo nunca havia morrido fisicamente, por que que ele ousa fazer afirmações tão poderosas? Está aí no versículo 15, ele diz: eu vos digo isto pela palavra do Senhor.
Eu não estou dizendo isso baseado nas palavras dos filósofos. Eu prometi a vocês que diria as palavras dos filósofos mais famosos do tempo de Paulo. Em suas tumbas de pedra se gravavam lúgubres epitáfios dessa forma. Olha essa aqui, ó. Eu não era antes de nascer, cheguei a ser, nasci. Não sou, morri. Aí ele conclui: não importa. Era como o ímpio reagia à morte no tempo da igreja em Tessalônica. Tósquio escreveu: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Paulo diz: eu não estou me baseando em Tósquio para falar essas palavras a vocês. Teócrito escreveu assim: há esperança para quem está vivo, mas quem morreu está sem esperança. E Paulo diz: eu não digo isso baseado nas palavras de Teócrito. Catulo escreveu: quando nossa breve luz se apaga, existe uma noite perpétua em que vamos dormir. Por isso que Paulo diz: eu não digo isso baseado nas palavras de homens, eu digo isso baseado na palavra do Senhor. Por que ele se baseia na palavra do Senhor? Porque ele sabe que esse Senhor entrou na casa de Jairo e disse: menina, a ti te digo, levanta. Esse Senhor chegou diante do caixão da viúva de Naim, tocou no caixão e chamou o rapaz e disse: jovem, a ti te digo, levanta. Paulo está se lembrando da palavra daquele Senhor que em João 11 bradou: Lázaro, vem para fora. Já estava no quarto dia e o defunto apareceu todo enfaixado, ressuscitado, como canta a canção em louvor. Eu não sei se ele veio pulando, saltando, flutuando, mas Lázaro teve que ouvir e obedecer à voz do Senhor. É o que Paulo está dizendo. Eu não estou falando para vocês terem esperança baseado nas palavras humanas. Mas pastor, é porque o senhor não sabe a condição do morto da minha família, o senhor não sabe a condição dos corpos que muita gente enfrenta. Não precisa se preocupar com isso. Ele fez o homem do pó da terra. Ele pode fazer, desfazer e refazer. Não adianta se preocupar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E um dia estaremos juntos com os nossos entes queridos, glorificando e aumentando o nosso conhecimento sobre o nosso Senhor. Quarto ponto, Paulo destaca, ele diz: não precederemos os que morreram. Não se preocupem, os vivos, quando o Senhor vier para nos arrebatar, não vamos subir antes dos mortos. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo: vocês estão aí preocupados porque eles morreram e não terão essa experiência. Olha a humildade da igreja. Os vivos preocupados com os mortos. Meu Deus, meu marido te amava tanto e não verá sua glória quando o Senhor vir. O pai dizia: minha filha te amava tanto e não verá o Senhor na glória quando o Senhor vier, porque pereceu. Aí Paulo diz: não, é o contrário. Quando chegar o momento de Jesus se levantar do trono e vir arrebatar os vivos, ele vai chamar os mortos um por um: ressuscitem, venham comigo e vamos buscar a minha igreja. Aí Paulo diz: só que nós, os vivos, não precederemos os que morreram. Ele está dizendo: Maria, você está pensando que no arrebatamento o Zé vai ficar no túmulo? Joana, tu está pensando que o John vai ficar no túmulo? Ou o contrário, John, tu está pensando que a Joana vai permanecer no túmulo? Não! Os vivos não subirão antes dos mortos ressuscitarem. Eu vou ler, querido, e olhe como Deus valoriza a unidade da igreja. Ele diz assim: nós, os que ficarmos vivos, 17, seremos arrebatados juntamente com eles. Eu queria te ouvir, por favor, diga: juntamente com eles.
Ficou lindo, mais uma vez, 1, 2, 3. Juntamente com eles, a experiência corporal será primeiro dos mortos. A alma deles vem com Cristo Jesus. E do céu Cristo dará a ordem. E nos túmulos, não importa em que condição, não importa onde sepultado foi, ouvirão a voz do Senhor. E quando essa ordem for dada, a alma descerá, o pó ao pó, célula com célula, pele com pele, osso com osso se unirá. No encontro da alma com o corpo haverá a ressurreição, como em Gênesis 2. O sopro de Deus encontrou o pó e o homem se tornou alma vivente. Como no vale de ossos secos, osso com osso, e o exército se levantou. O encontro da alma que virá com Jesus, com o pó que se forma e se levanta, vai gerar a transformação do corpo. Aleluia! Mas o que é maravilhoso é a palavra juntamente, que você repetiu 2 vezes, meu Deus do céu. A alma vem nas nuvens, o corpo acabou de ser ressuscitado. No momento em que é transformado, ou seja, no momento em que perde a mortalidade, o nosso corpo também será transformado. Ressuscita primeiro, mas não sobe primeiro, pois no dia do arrebatamento será o momento da maior unidade da igreja. Vai ressuscitar primeiro, mas ninguém sobe primeiro. Paulo diz: sobe junto. Subiremos juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. A alma dos apóstolos já está lá, mas no dia do arrebatamento subirão com a gente. Pastor, mas como isso acontecerá? Paulo diz, versículo 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Esses 3 tipos de sons são tanto para a igreja, aqueles que morreram, como para a igreja, aqueles que estão vivos. Paulo diz: primeiro haverá um som de alarido. O que é isso? Um som difícil de ser discernido, porque a nova Jerusalém estará invadindo a nossa atmosfera. Haverá um impacto. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Isole o seu celular pelo menos 15, 20 minutos. Eu estou falando da promessa mais importante para a vida da igreja. Depois você fica com hipocrisia cantando Maranata. Mentira! Nem prestando atenção na palavra do arrebatamento você está. A necessidade extrema aqui agora é saber que Ele vem e você vai. E o Espírito está aqui para nos preparar. Se você não estiver anotando a pregação ou gravando essa mensagem para mandar para alguém, foque no que eu vou lhe dizer. E eu digo isso é por amor à sua alma, para que a sua esperança para que a sua esperança aumente e você continue crendo na gloriosa vinda do Senhor. Esses 3 tipos de som: alarido, som que ninguém discerne. Haverá um impacto, há um movimento do céu descendo sobre a terra. Os ímpios ficarão sem entender. Se a gente falando línguas, adorando num ambiente como esse já confunde os ímpios, imagine o céu, a nova Jerusalém descendo para estabelecer seu reino na terra, ressuscitar morto e transformar corpo de quem está vivo. Irmão, é assustador, é impactante. Ele virá com alarido, som difícil de discernir. A Bíblia diz em Ezequiel 1 que Ezequiel ouviu a voz do Senhor à beira do rio Quebar. Ninguém mais ao redor conseguiu entender. Daniel capítulo 10, ele tem uma visão gloriosa de um ser glorioso, mas ele disse: os que estavam comigo ficaram turbados.
Em João 12, o pai bradou para o filho: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Quem estava ao redor disse: foi o anjo. Aí o outro disse: foi trovão. Eles não conseguiram discernir o alarido do impacto da voz do pai para o filho em João 12. O mundo se assustará, mas saberá que algo estranho estará acontecendo. E o que é estranho para o mundo é esperança para a igreja. O segundo som que acompanhará no nosso arrebatamento é a voz de arcanjo. Como Miguel, o arcanjo, é o protetor da nação de Israel, essa voz de arcanjo pode ser um tipo de som que impactará os judeus, um tipo de som que os sensibilizará, porque também lhes chamará a atenção, um tipo de despertamento, pois entre eles está havendo um grande avivamento messiânico. Judeus que outrora rejeitavam Cristo estão passando a crer na pessoa de Cristo através da doutrina do Messias. Um tipo de som que está dizendo: aquilo que vocês começaram a estudar já está acontecendo. O Cristo que foi está chegando. Jesus está salvando muitos judeus pelo mundo afora, mas tem um terceiro tipo de som, que na minha limitada escatologia eu reconheço, alguns não, mas eu reconheço que esse campo da escatologia se estuda com humildade. Eu temo ser dogmático em escatologia. Na segunda carta, Pedro disse que tem na escatologia textos difíceis de se entender. João, que andou com Jesus e deitou no seu peito, na primeira carta, no capítulo 3, disse que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Jesus, em sua encarnação, em humildade, disse: daquele dia e hora ninguém sabe. Então eu reconheço a minha escatologia limitada, mas esse terceiro som é o que mais me alegra, é o que mais me impacta. Se o alarido vai impactar os ímpios, tirando deles qualquer tipo de discernimento, se a voz de arcanjo trará um tipo de despertamento ao povo judeu, Paulo diz: ele também virá com a trombeta de Deus. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para quem está prestando atenção na palavra: trombeta de Deus. E não é retórica, eu quero resposta. A trombeta é de quem? De Deus. O Espírito que habita nos crentes veio de quem? De Deus. Vai ser o único som que não vai gerar susto, vai ser o único som que vai gerar prazer, alegria. Por quê, pastor? Se a trombeta é de Deus e o Espírito que habita em nós veio de Deus, quando a trombeta tocar lá, o Espírito vai dizer: é com você, é para você. E a igreja vai dizer: que som maravilhoso, que melodia é essa, que toque é esse? Eu creio do fundo do meu coração. Pode ser Ana Clara cantando, pode ser Sheila Cavalhais cantando, pode ser Cassiane cantando, todo tipo de som silenciará, e a igreja dirá: eu estou ouvindo um som maravilhoso, eu estou ouvindo o chamado do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. E neste momento, quando os crentes estiverem tentando discernir o que estiverem escutando, vou preparar sua alma de novo. Neste momento, quando os crentes estiverem tentando discernir, porque crente é curioso, meu Deus do céu. Quando os crentes estiverem tentando discernir que tipo de som maravilhoso é esse que eles estão escutando, 1 Coríntios 15:51, Paulo explica: eis que vos digo um mistério, nem todos
todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Levante a mão, clame Maranata, clame Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ouvir o som de quem vai ouvir o som do céu. Eu quero ouvir o som de você mandando um som de glória a Deus e aleluia lá para cima. Pode ser hoje a volta do Rei. Ele virá com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, seremos. Ficou horrível. Seremos. Estende a mão assim. Diga: arrebatados. Por que a gente fez assim, pastor? Arrebatados. Primeiro significado da palavra arrebatar: pegar rapidamente. Cadê mamãe que estava aqui? Cadê papai que estava aqui? Jesus vai dizer: peguei, é meu, perdeu. Por que a Bíblia diz que ele vem como ladrão? Tem semelhança e tem diferença. A semelhança é que o ladrão tem que pagar rápido. Segundo, o ladrão pega o que tem valor. É por isso que a única coisa que ele quer, ele vem com glória, com alarido, com voz de arcanjo, ele vem com trombeta, ele vem com santos ressuscitados. Imagine alguém olhando e perguntando: Jesus, para que tudo isso? Ele: para pegar o que é meu. Essa é a diferença de Jesus para o ladrão, porque o ladrão pega o que não é dele. Jesus vai pegar o povo que ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Pegar rapidamente. Segundo lugar, arrebatar, tomar a força. Por que Jesus no arrebatamento nos pegará, nos tomará a força? Porque tem crente que vai estar se enraizando tanto com as coisas dessa terra, que se Jesus não vier com força, a praga fica.
Minha maior esperança é casar. Meu maior sonho me formar. Meu maior sonho ficar rico. Meu maior sonho se formar lá, sei lá, aprender a atirar e meter bala. E aí a gente vai se enraizando com as coisas dessa terra. Jesus é tão misericordioso que ele vai dizer: com força. Por que ele virá com força? Porque nenhum tipo de outra força poderá limitar esse arrancar. Terceiro, arrebatar, levar para outro lugar, outro tipo de ambiente. E será um ambiente celestial. Meu retorno sumiu totalmente aqui. Se puder me ajudar, o Emanuel faz o Pix. Levar para outro lugar. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele foi levado ao terceiro céu. Lucas 23, 43, Jesus disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses 3:20, Paulo disse: nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levar para outra dimensão, porque céu é mais do que motivação, é destino, é lugar. E eu encerro. Por último, o que é arrebatar? Essa tu vai imitar eu de novo. Diga: tomar para si. Ficou lindo. Repete: tomar para si. Tomar para si. A resposta é Jesus, hein? Não me estressa não. Quem vai arrebatar a gente? Então no arrebatamento ele vai nos levar para... Uma vez eu vi um clipe do Fernandinho da Coça lá. Assim como a coça ansia por água, aí ele disse assim: Deus, chega, Deus. Ele disse assim: Deus. Foi ele que disse, não é para repetir, vocês estão focados, ligados. Ele disse assim: Deus, se eu quiser ir para o céu por medo do inferno, me lança no inferno. Por que tu é crente? Porque eu tenho medo do inferno, então vá para o inferno. Então por que você é crente? Porque eu quero ir para o céu. Vá para o inferno. Era mais ou menos assim: se eu te quero por causa do céu, me lance no inferno. Se eu te quero por medo do inferno, não me leve para o céu. Muita gente criticou, mas eu entendi o que o Fernandinho quis dizer lá, bem polêmica. O que ele estava dizendo é: não posso ser crente por medo, mas por amor, porque ele me amou. Segunda coisa que ele estava dizendo: eu não posso ser crente por causa do céu. Pergunta por quê? Porque céu só é céu porque Jesus está lá. E eu vou provar para você na Bíblia que ele não vai te levar a outro lugar, mas para ele. Não é outro lugar apenas, mas para ele, porque esse lugar só é outro por causa dele. João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas eu irei e vos prepararei lugar.
virei outra vez para vos buscar. Agora. E vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais. Fica em pé. Com esse temor que vocês estão, você consegue fechar os olhos comigo? Nós vamos declarar algo lindo, bíblico teológico. Fale sem pressa, mas fale com esperança. Diga em Gênesis 28. O céu se abriu para Jacó. Em Ezequiel 1, o céu se abriu para ele. Em Isaías 6, o céu se abriu para ele. Em Mateus 3, o céu se abriu para Jesus. Em Atos 10, o céu se abriu para Pedro. Em Atos 7, o céu se abriu para Estevão. Em Apocalipse 4, o céu se abriu para João. Mas no arrebatamento, o céu vai se abrir para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai cantar? Vai. Canta, irmão. Se Paulo disse para nós nos consolarmos, é porque cada crente vai reconhecer uns aos outros na eternidade. Oh, dia maravilhoso será. Não troque a eternidade por alguns minutos de prazer. Volta para Jesus antes que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Deixa que o machado da palavra rompa com as raízes que te prendem a esse mundo.
Eu quero chamar aqui à frente, você vai descer a arquibancada. Você que quer voltar para Jesus agora. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de ser crente. De alguma forma o Espírito tocou você nesta noite. Canções, pregações. Mas você se sente chamada e não quer ficar no arrebatamento da igreja. Você quer subir com a igreja. Desça do seu lugar, nós vamos orar por você. Só vai passar aqui agora quem estiver voltando para Jesus. Se passar do seu lado, tu pergunta, tá indo virar crente? Não, sobe. Aqui agora eu quero só você que vai voltar para Jesus. Só você que vai se entregar para papai. Aleluia! Aleluia! Vem, vem, vem! Desça, porque um dia é Jesus que vai descer, mas se você descer agora, Ele vai te preservar para subir ao encontro dEle. Não importa a sua idade, não importa o seu passado, não importa para quão distante o pecado te levou. A cruz é a ponte pela qual você volta, pela qual você se aproxima. Vem moça, vem rapaz, vem neto, vovó está orando, vem filho, papai, mamãe está orando. Jesus está cortando essas raízes que te prendem ao mundo, ao pecado. Venha produzir fruto digno de arrependimento. Volta para Jesus. Jesus está salvando. Eu vou repetir para os pentecostais: Jesus está salvando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Vem.
amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro de quando chegar ao meu altar, ali falarei. Quebra as correntes, quebra as cadeias, Jesus. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Com meu amor te envolverei. Pai. Quem pode cantar, Pai? Diga, Pai, meu papai, meu pai, meu pai, meu pai, pai. Diga que Ele é Pai. Meu pai, oh, papai, filho, 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 eu quero tanto enxugar teu. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Vem para mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Aplauda Jesus, tem mais vidas se entregando para Ele. Eu estou insistindo porque o diabo insiste em te destruir, insiste em te manter na prática do pecado. O diabo é teimoso, mas a igreja é perseverante. Vem para Jesus. Todo aquele que o recebe, recebe dele o poder de ser chamado filho de Deus. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Quebra as correntes espirituais, Jesus. Deus, Dá-nos almas. meu Deus, John Knox disse: dá-me a Escócia, senão morro. onde A igreja dessa área está clamando: dá-nos almas. dentro de mim Dá-nos filhos espirituais. Nos ajuda a arrancar esses jovens das garras. As tuas mãos Traz essa família de tudo volta. me escondeu tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me Mais vida para Jesus. Quem pode adorar? digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Volta para Jesus. Vem para Jesus. Meu
meu Deus. Vem para Jesus. Tudo está tudo. Ele não exige, Ele te capacita. Oh Deus. Ele não manda mudar de vida. Ele gera a roupa. Sobe a roupa, mas eu aqui. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tão bom me suscitou. Diga minha alma, espera, Mas ainda louvarei. Pastor Johnny Glauber. Pastor Johnny. Estenda as mãos para essas vidas, igreja. Pois ainda louvarei, eu louvarei. Pastor, que aqui nessa área está clamando por almas, por transformação de vidas, Deus está te dando a colheita. Vocês se reuniram aqui, os anjos desceram e batalharam ao nosso favor, e o diabo não pôde manter essas vidas longe da presença do Senhor. Muitos deles vão se acostumar com essa ambiência aqui, porque vão cantar, pregar, dar trabalho para Satanás e trabalhar para Jesus. Aleluia! Estenda as mãos para cá, o pastor vai orar. Fazer com eles a oração da confissão. O que a igreja ligar aqui terá sido ligado lá, pastor. Oremos, irmãos, estenda as mãos. Pastor Tassi, chega aqui perto de mim. Na hora que estiver orando, vai tocando aqui nessas vidas, irmãos. Desenragados, libertos. Cadê a igreja que pode estender as mãos? Senhor, apresentamos cada vida, porque é a tua palavra que faz isso, Senhor. É a tua palavra que adentrou em cada coração, encharcados pela esperança que foi ministrado aqui, Pai. E eu quero te pedir que tudo aquilo que estava aprendendo, jogando-os para o chão, impedindo o crescimento espiritual, em nome de Jesus, todas as correntes, barreiras estão sendo quebradas. Quantos podem declarar nesta noite? Diga: eu sou livre. Diga com fé, diga cada um: eu sou livre. Abre a sua boca e diga assim: eu recebo. Diga: eu recebo a ti, Jesus, como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. 40 almas para Jesus. Quem glorifica: eu sou livre. Eu sou livre de Jesus. Santo Pai, é teu, Senhor. Livre.